Olá, boa noite. Eu sou César Tononi, morador de Cariacica, no Espírito Santo. Estou aqui neste momento aqui para fazer uma live, né? E você que está assistindo aqui, então, muito obrigado, né? E depois também quem for participar, assistir, né? No IGTV, muito obrigado aí pela audiência. Hoje a gente vai conversar, né, com a Rúbia Barros, que é conselheira tutelar em Cariacica, e vou falar sobre o papel do Conselho Tutelar, né, na garantia dos direitos da criança e adolescente nesse tempo de pandemia, né. Essa sequência de lives que eu tenho feito para a gente conversar um pouco, né, sobre toda essa situação que a gente vive, né, durante essa pandemia, né, de estar podendo viver nessa nova realidade. Então, eu vou adicionar aqui a Rúbia, né, que já está aqui com a gente. Aqui a Rúbia, agradecer a participação da Cláudia, da Vani, da Luizia, da Raquel, né, aqui com a gente. Olá, Rúbia, tudo bem? Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Como é que você está em casa? Já fez o seu trabalho? Já hoje até às 4 da tarde, graças a Deus. Muito bem. Então, Em casa, Rúbia, se apresente aí para quem está ouvindo a gente aí, né? E depois o vídeo vai ficar gravado lá no IGTV, então quem quiser ver depois pode saber um pouco mais. Exatamente. Bom, eu sou Rúbia, sou assistente social e estou conselheira tutelar há 9 anos aqui em Cariacica, na Regional 3, que é a Regional de Vila Palestina. E com um aprendizado cada vez maior, né? Tanto no conselho, quanto com as pessoas que trabalham em volta, né? Na assistência, a gente vai aprendendo bastante. Muito bem. Você, há quantos anos você consegue tutelar? 9, vai fazer 9 9 anos? agora, em 9 anos setembro. agora? Agora não está longe, caramba, esse ano faz 9. Você está Eu fui 9 e vai... agraciada pela nova aprovação que teve, né? Porque o conselheiro tutelar ele só tinha 2 mandatos, e aí teve uma alteração na lei que agora ele tem mandato consecutivos, quanto ele conseguir, passando por todas as tramitações, né? Que aqui em Cariacica são 3 dias de capacitação, uma prova. Depois que você passa na prova, você vai para a eleição. Se você for eleito, aí você se torna conselheiro. Então você está 9 e vai ficar então, pelo menos mais 3 anos nessa função. Mais 3 anos, exatamente. Esse ano, mais 3. Então completaria 12 anos aí como conselheiro tutelar em Cariacica, né? Caramba, é muito tempo. Só para não parar o pessoal que entende. Nossa, é muito tempo. Então, explica um pouco assim, né? O que é o Conselho Tutelar, como funciona, né? Para as pessoas entenderem aí, quem não conhece ainda. É muito legal também, César, eu quero agradecer a oportunidade que você está dando, da gente poder expor o que é o conselho, da gente poder conversar diretamente quem é um conselheiro para as pessoas, porque às vezes as pessoas têm um entendimento errado do conselho, infelizmente, né? E não é por culpa das pessoas, é um conhecimento geral que vai passando e as pessoas vão entendendo dessa forma, né? Então, um pouco do conselho. O Conselho Tutelar é um órgão autônomo, mas não quer dizer que ele simplesmente fala, ah, não vou trabalhar hoje e pronto, acabou, né? Porque é uma confusão que tem também, né? Ele é autônomo nas decisões dele. Então, se nós conselheiros tomarmos uma decisão, a única pessoa que vai rever essa decisão é o juiz, né? Então, assim, tem muito isso também. Ah, eu vou falar com o vereador, eu vou falar com o delegado, né? Com o prefeito. Não, eu sou amigo do prefeito. Não vai fazer diferença. Se o conselheiro tomou aquela decisão, ele está embasado, né? Porque nós somos um colegiado, somos em 4 conselhos em Cariacica, Regional 1, que é de Itacibá, 2 de Cariacica Sede, a 3, que é a minha, de Vila Palestina, e a 4, que é a Castelo Branco. Então, cada um desses conselhos tem 5 conselheiros. E nós temos que tomar uma decisão em colegiado. Infelizmente, tem muito isso, né? Eu vou falar com o prefeito, porque isso é um absurdo. E é a pessoa que pode rever essa decisão. Ou é o colegiado do conselho, né, que pode analisar, não, acho que a gente pode tomar uma outra visão, uma outra decisão, ou o juizado, né, que no caso aqui é a doutora Morgana, a nossa juíza de infância. O Conselho Tutelar também, ele é um órgão autônomo, não jurisdicional, nós não somos justiça, né, que é uma outra coisa que as pessoas também confundem. Nós temos uma ligação com a justiça, mas não somos a justiça. Então, assim, eu tenho uma subordinação à juiz em relação às decisões, como eu acabei de falar, quem revê é ela. Mas não quer dizer que eu não possa tomar a decisão,
né? Sim. Então, a gente não tem essa ligação direta, né? É autônomo não jurisdicional e ele pode tomar as decisões como ele bem entender, né? Nós também temos a questão, César, que eu acho muito interessante da gente colocar, o Conselho Tutelar, ele requisita serviço, ele não faz o serviço, o que é uma outra coisa que, infelizmente, as pessoas também confundem muito. É muito aquela coisa assim, o conselho não fez nada, o conselho não foi lá e não deu a cesta básica, tadinha daquela família, né? Então, assim, o conselho vai, analisa, encaminha para o CRAS, encaminha para o CREAS, encaminha para assistência, mas não somos nós que vamos lá e dar a cesta básica, que também é muito confundido, né? Muita coisa assim, aquela criança ela precisa de um médico, de um psicólogo, ou até mesmo do pediatra, que infelizmente Cariacica tá em falta de Tá em falta. saúde, infelizmente. Saúde Cariacica está Tá muito em difícil. falta. Tá difícil. No geral, mas a Uhum. mental é mais complicado. E aí, geralmente bate aonde? Onde é a porta de entrada, que no nosso caso aqui é o Conselho Tutelar. Então, você requisita aquele serviço e a requisição, infelizmente, realmente é um papel, né? E aquele papel, tecnicamente, deveria ter um valor, um peso, né? Mas aí eu preciso que ele chegue lá na saúde e exista aquele médico. A saúde Uhum. aqui é o nosso exemplo, né? Qualquer uma outra necessidade. E se não tiver, não sou eu exatamente, eu posso até, ele volta para mim, Rubem, não tinha, eu vou encaminhar a Secretaria de Saúde, que história é essa? Por que não está tendo médico na unidade de saúde, que deveria ter? Né? Se eu não conseguir, eu posso ir para o Ministério Público, mas não sou eu que vou lá e vou dar a consulta. O que isso confunde muito as pessoas, infelizmente. E em várias questões. As pessoas acham que você que vai lá, então tá aqui, a sua consulta é agora, vem aqui e pronto. Muitas vezes a pessoa vai na unidade, marca, chega lá no conselho, quer ser atendida, a gente conversa, porque eu preciso de um psicólogo. A senhora já esteve na unidade? Já tive, já estou aqui com o papel aguardando. Então, é Mas, só aguardar. Não, mas eu queria a sua requisição, o seu encaminhamento, porque dá que eu chego lá, eu consigo passar na frente. E o encaminhamento é literal, encaminhar, né? Quando você não sabe o caminho que vai fazer, eu te encaminho para te falar qual caminho você vai fazer. Acontece muito com a educação também. Você já teve na escola, estou esperando, né? A Secretaria de Educação pediu para que eu aguardasse, sei lá, uma semana. Mas eu resolvi vir aqui para ver se vocês já conseguem a vaga na escola X. E também tem isso, na escola X. que é exatamente aquela ali. Exatamente. Lógico que a gente sabe, né, que até o estatuto diz isso, que a gente deve priorizar que a criança estude mais próximo da sua residência. Só que o mais próximo a gente tem que ser realista também, né? E aí eu não falo só em Cariacica, no Brasil inteiro, né? A gente tem que ser realista. Eu tenho uma escola que cabe 500 crianças num bairro que tem 1.500. Não vai caber 1.500, né? Então, alguém vai ficar um pouco mais distante. Lógico, aquelas coisas absurdas. A criança mora em Campo Grande, sai uma vaga lá para Padre Gabriel, lá para Cariacica Sede. Não tem como, né? Algum erro aconteceu, isso realmente tem que ser resolvido, chegar mais próximo. Mas se a criança mora em Campo Grande, sai uma vaga em São Geraldo, em Rosa da Penha, que são bairros vizinhos, é difícil, né? É complicado. Eu entendo que o pai quer a vaga, lógico, né? E ele tem o direito da vaga. Mas a gente tem que entender também que precisa de ter mais escola para se ter cada vez mais vagas próximas da sua casa. Em especial, a região de Castelo Branco sofre muito com a educação e Cariacica Sete. São as duas. As duas regiões que mais sofrem. E aí a região, né? Porque eu não vou saber falar exatamente quais bairros. Isso, mas eu sei que Castelo Branco, o próprio bairro Castelo Branco, embora tenha escolas, mas a questão da educação infantil é muito difícil, né? E aí, Cariacica, que é a minha realidade, com certeza tem outras realidades próximas, parecidas no Espírito Santo, né? A Vanita contribuiu aqui dizendo que não tem vaga lá na região mesmo. A Vani, exatamente, lá, e ela é de lá, eles sabem muito bem. A gente já teve em anos passados, eu não estou falando só desse ano, até porque 2020 está sendo um ano totalmente atípico, ninguém nunca viveu isso, então a gente não sabe que é exatamente também o nosso tema, né? A gente está aprendendo como trabalhar, né? A gente sabe o que tem que fazer e tentando aprender como trabalhar.
Mas realmente isso é uma coisa que não é de ontem. Nos 9 anos que eu estou aqui, as meninas, a Vani, era a Valdirene também, e hoje as meninas que estão lá, Isabel, Rosa, as meninas todas elas lutam muito para a vaga já entrar no Ministério Público, para conseguir, porque não tem vaga. E as crianças acabam reprovadas, não por culpa delas, não por culpa dos pais. Então eu Uhum. também não posso, conselho tutelar, ir lá e falar, pai, você não, eu vou te representar, eu vou pedir para você assinar aqui um termo de advertência que o senhor não procurou a vaga. Ele procurou, né? Ele fez a parte dele enquanto pai. Eu não posso culpá-lo. Quem eu tenho que culpar nesse caso é o município, Que não está fazendo infelizmente. nada. A, Nesse caso, qual, a Raquel está perguntando aqui seria a maior dificuldade dos conselheiros de Cariacica. Das dificuldades, qual seria a maior, né? Vamos dizer assim. de todas elas, né? Qual seria mais? Eu acredito que, graças a Deus, a gente também tem que dar, né? A César, que é de César, a gente tem que dar. A gente tem que dar os louros, realmente, né? Que a gente teve uma grande melhora, graças a Deus, nos 9 anos que eu estou aqui. Eu já vi muita dificuldade em relação a carro, em relação a combustível, em relação a motoristas, né? Eu lembro E dessa pauta aí você sabe no muito Conselho de bem, né, Direito, né? César? Muito Né? No complicado isso. Conselho de Direito, aqui no Condicac, o César sempre muito presente também, sempre próximo da gente, né? Sabia das nossas lutas, como a gente sofria, como foi difícil. De época, eu me recordo de época que a gente trabalhava no local, né, no plantão, de não ter papel higiênico, de faltar água para beber, né? E graças a Deus, isso aí realmente assim, é uma coisa que hoje eu entendo como superada. Quando a gente tem um problema, é pontual, é naquele momento aquela situação, não é uma coisa que a gente vinha tendo, né? Agora, eu sinto muita dificuldade, e eu acredito que os meus colegas também percebam essa dificuldade, na educação e na saúde, em especial a saúde mental. E é uma coisa que eu venho falando há anos já, que eu fico pensando, se o uso de drogas, de substâncias ilícitas, vem aumentando, que é uma realidade que a gente vem percebendo, é natural que as crianças vão nascendo cada vez mais com algum problema psicológico, psiquiátrico, alguma coisa. E se a gente já tem dificuldade hoje, que a gente tem X crianças, sei lá, 500 crianças com problemas, em 5 anos vão nascer mais, sei lá, 300. Então, se a gente não pensar em 5, 10, 15, 20 anos para frente, a gente não vai superar nunca, a gente vai estar sempre passos atrás, né? Então, eu penso sempre assim, a gente teve uma vitória com muita luta, que foi o CAPSI, né? Muita luta, um atraso enorme, imenso, porque eu estava presente na audiência, que na época era a doutora Fabrícia, a juíza, né, Uhum. que, se não me engano, o prazo era 2015, 2016 para ficar pronto, ser entregue, né? Você Ele foi entrega, né? entregue no fim do ano passado, início desse ano. No fim do ano passado, acho que ele foi entregue, o CAPSI. E acabou que agora, por exemplo, ele não está funcionando devido à pandemia, né? Embora eu, Rúbia, acho que a gente deveria ir analisando, porque se a pandemia durar um ano, vai ser um ano sem atendimento, né? A gente não É. sabe quanto dura. Então, assim, tudo que é, tudo que é saúde, né? Eu entendo que é prioridade. Ah, mas é Uhum. uma consulta eletiva. É eletivo até que ponto, né? A gente há pouco tempo atrás atendeu, eu e a Renata fizemos uma visita, uma criança que a Helenice também conselheira conhece, que já atendeu, uma criança que tem uma necessidade de medicação mesmo, né? Quer dizer, já uma necessidade psiquiátrica. Ela tem acompanhamento, mas a receita dele venceu, então ele precisava de uma nova receita e como Uhum. faz, né? Nós conseguimos, conversamos com o assistente social, né, o Hudson, assistente social da unidade de saúde, conseguimos a consulta para ele, mas não dá para se ter assim, né? Eu não tenho, infelizmente, eu entendo a pandemia, é muito perigosa, a gente também tem receio, né? A gente está trabalhando, Sim, sim. a gente tem receio, mas a gente também tem que pensar que tem que se haver um jeito, nem que seja assim, sei lá, 2, 3 vezes na semana, que essas crianças precisam das medicações, elas precisam do atendimento. A questão de ficar isolado já é uma questão, até é uma das recomendações do CONAN, ela tem primeiras recomendações, porque são 18, não vou falar todas aqui, claro que não, Aham, mas aham. uma das recomendações é essa, que se pese pela saúde mental, devido também ao isolamento social, que é uma questão, se nós adultos temos dificuldade, a criança e adolescente
Se ela tiver uma necessidade especial, muito mais difícil ainda. É tudo muito difícil. Então, assim, a gente precisa muito focar na saúde. Acho que Cariacica, a nossa maior dificuldade atualmente é a saúde, em A especial a saúde. saúde mental. É. Assim, você falou do Hudson aí, né? Tem conversado com ele também. Realmente, assim, já era uma pauta antiga, né? Essa questão da saúde mental. Lá no Condicac mesmo, né? Vocês têm colocado, Uhum. né? E a questão da saúde mesmo, a Sabrina colocou aqui, né? Como é importante, né? A questão dos autistas mesmo estão sem atendimento. Sim, tá meio que a assistência tá meio que parada, né? Está falando da saúde, mas a saúde, só o que é emergencial está funcionando. E a gente já está com 90 dias aí de pandemia, quer dizer, já está na hora de a gente começar a pensar em protocolos para poder esses serviços começarem a funcionar de alguma forma, porque a gente está chegando numa situação que nem fez o isolamento total, porque, né, metade faz isolamento, metade não faz. Então nós estamos com 90 Exatamente. dias. Não vai ter, assim, eu acho que não vai ter segunda onda, porque a gente vai estar numa onda o tempo todo, né, se A gente está prolongando. numa onda eterna, né? O tal do pico, eu É, falei que todo dia é pico. no Brasil é isso, não tem. Na Nova Zelândia já parou, tem alguns casos agora. Na China parou e tem alguns casos agora. Aqui no Brasil não, está só subindo e cada vez pior. Então, assim, a gente tem que começar a pensar na questão mesmo de como funcionar esse serviço, né? Estabelecer um protocolo de funcionamento, porque a população está ficando abandonada, não está sendo atendida de forma correta, né, principalmente na questão da pandemia, da saúde, mas também os outros serviços também estão sendo deixados de lado. Mas como é que vocês têm trabalhado neste momento? Assim, como é que é a rotina de vocês, já que vocês também não podem ficar, né, circulando? Como é que está o trabalho de vocês? É, até também uma das recomendações do CONANDA é que o Conselho Tutelar não parasse, até porque realmente não tem nem lógica, né? Por Uhum. mais que a gente tem receio, lógico que a gente tem, mas a vida, de alguma forma, tem que continuar, principalmente para as urgências, né? O Conselho Tutelar, a gente já trabalhava de 8 às 16, devido um documento, né? Agora eu não me lembro o nome, que o prefeito tinha sancionado já tem mais de ano, né? Então, o horário das secretarias e da prefeitura tinha alterado e nós seguimos a Secretaria de Assistência Social, que é de 8 às 16. Então, esse horário já existia, né? E aí, devido à pandemia, nós continuamos com o horário de 8 às 16, só que nós trabalhamos com prontidão, com o celular em Uhum. casa. Então, durante a semana, né, dias normais, de segunda a sexta, de 8 às 16, cada regional trabalha no seu celular de plantão, né? E aí fica uma dupla, né, de conselheiros de cada regional trabalhando. Se tiver uma demanda que seja de urgência, porque devido à pandemia mesmo, né, a gente também acabou tendo que fazer esse filtro, né, esse Limitar funil. o atendimento à urgência. Exatamente, para urgência. Alguns casos que não deixam de ser urgência, mas que se a gente fosse ver, porque a nossa urgência era só abuso sexual, espancamento, né, violência física e abandono de capaz. Essas são as urgências mesmo. O resto, lógico, é importante, mas que a gente conseguia deixar para outro dia, né, para o próprio conselho do dia resolver. Alguns casos, né, nós estamos fazendo visita, como esse menino que eu falei, né, eu estive lá na casa, eu e a conselheira Renata fizemos a visita. Se fosse olhar, ele não estava espancado, com marcas, ele não tinha, ele vive com a Uhum. avó, não estava em abandono de capaz, nem era caso de abuso sexual. Mas a gente já conhece o caso, a gente já sabia, né, de toda essa situação, e a gente tinha que estar lá próximo para orientar essa avó, para ir até a consulta, para conseguir a receita. Então, alguns casos, os conselheiros também estão indo para fazer a visita, se for o caso de necessidade, né? Até porque tem coisa também que a gente recebe a denúncia, que infelizmente, né, como acontece com a polícia, com o corpo de bombeiro, com todo mundo, com nós também não é diferente, né? A gente recebe uma denúncia horrorosa, que a criança está morta lá. Aí você chega lá, a criança está normal. Nada aconteceu. Uhum. Às vezes aconteceu uma briga de casal, ou às vezes aconteceu uma briga de família, e aí, Uhum. o que que eu posso fazer? Até briga de gente que vendeu terreno para não sei quem e queria arrumar confusão e liga para o conselho para fazer denúncia. E depois que a gente vai descobrir que, na verdade, não tem nada a ver com Não tem aquilo nada a ali. ver com o direito da criança.
Exatamente, né? Eles querem misturar tudo, o importante é que alguém faça alguma coisa de ruim para o outro, né? E, infelizmente isso acontece. Mas, é, e aí nós estamos funcionando assim. E de 16 até as 8 horas da manhã do outro dia, né? É o plantão, já era o plantão mesmo, né? E aí é uma dupla, mas para Cariacica todo, né? Então a gente vai fazendo um rodízio de conselheiros e atende Cariacica todo, já não só os regionais, né? Isso também funciona à noite, feriados e fim de semana. Aí no fim de semana e feriados é de 6 a 6, 6 da manhã às 6 da Aham. tarde, 6 da noite, né? De 6 da noite às 6 da manhã. E aí fica 24 horas ligado o celular. E aí, no caso, a Carla até perguntou aqui, né, sobre denúncia de trabalho infantil. A gente está em pleno, né? Em pleno mês E, do combate ao trabalho infantil, né? Em junho então, de assim, como é que vocês têm recebido? Como é que está essa questão? Então, o trabalho infantil a gente recebe denúncias também. Em algumas questões a gente tem uma dificuldade de entendimento que eu acho que a gente já superou um pouco, né? Já melhorou bastante, que era da abordagem, né? Porque o Conselho Tutelar, ele vai requisitar o serviço, como eu falei mais cedo, então a Uhum, abordagem de rua existe já essa função. Tanto que o nome da função é abordagem de rua, né? Que fica no CREAS. uhum. Então, assim, é uma criança vendendo bala no sinal. Tá errado, é uma violação de direito da criança, mas quem vai ao local abordar é a É abordagem de abordagem de rua. rua. É bom você Que, deixar isso claro, vai claro, remeter porque. ao conselho, tudo bem. Mas, lógico, se eu estiver passando no local, né? Agora, Uhum, se me fizer a denúncia, a gente tenta entrar em contato com a abordagem, às vezes eles estão numa demanda também, a gente, lógico, não vai deixar, né? Vai até o local, como a gente já foi várias vezes, né? Campo Grande, centro de Campo Grande, supermercado, é, é, sinal na BR aqui. Toda hora a gente recebe esse tipo de denúncia, em frente aos bancos. Então, assim, a gente recebe bastante. Mas a gente sempre tenta fazer assim, com que a abordagem faça abordagem. Por quê? Ali também geralmente tem um adulto, né? Porque quando você vê aquela criança ali, tem um adulto por trás, né? Tem um pai, a mãe, o padrasto, a madrasta, tem sempre um tio, tem sempre alguém por trás que está controlando aquela criança. E isso é importante a gente falar também do trabalho infantil, especial esse mês, né? Que é o combate, é o mês do combate, né? O Junho Vermelho do trabalho infantil, para a gente também tirar um pouco dessa ideia. Ah, mas nossa, mas a criança, ela não pode nem dobrar uma cama mais. Não é isso, gente. não Isso tem não nada a ver uma coisa com a existe. outra, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí a pessoa também, eles gostam de ir para os extremos, né? É uma coisa assim, absurda. Mas, quer dizer, a criança não só pode, como deve ajudar nas tarefas de casa. Lógico, olhando a De idade da criança, a capacidade proporcional, dela. tudinho. A força. Exatamente. Ela pode, ela deve, né, arrumar a cama dela, guardar os brinquedos, tirar o lixo, enxugar uma vasilha. Isso tudo ela não só pode, como ela deve, faz bem, né? E ela vive ali naquele ambiente, ela tem que Uhum. contribuir com aquele ambiente. O que a gente fala de trabalho infantil, as pessoas às vezes não têm dimensão do que é realmente, né? E a gente que trabalha com criança e adolescente, né, César? A É. gente vê realmente como é, você vê quanto aquela criança sofre com aquilo. E aquilo, assim, quando você para pensar, aquilo te destrói, né? Porque você Uhum. pensa como as pessoas têm a visão do trabalho infantil de uma criança ali lavando uma vasilhinha, um pratinho, né? Ah, e lá, tadinho, não pode nem lavar um prato. Claro que pode. Mas o trabalho infantil que a gente está falando é aquela criança de 6 anos que está tendo que cuidar de uma de 2, né? Ela está sendo uma babá, ela tem uma responsabilidade. Ela não tem responsabilidade com ela, tadinha. Ela não pode ter responsabilidade com o outro, né? Ela não tem idade para isso, ela não tem mentalidade para isso, nem para ela. Uhum. Não consegue cuidar dela mesma, óbvio, né? 6 anos. Uhum. É a criança que ela tem a responsabilidade de levar um dinheiro para dentro de casa, né? Não, você vai vender essas balas aqui porque você tem que chegar com R$ 50. E ele já sai pensando, gente, se eu não vendesse essas balas, o que que acontece? O que que eu faço? Já está na pressão de uma criança, a pressão de que ela tem que sustentar a família. Exatamente. Como a gente acompanha também no conselho, muito assim, os pais, óbvio, quem tem irmãos, crianças, né, que tem irmãos mais novos, ajudar a cuidar do irmãozinho, assim, ajudar, legal. Mas a gente tem pais que eles querem jogar responsabilidade de uma criança de 10 anos, cuidar de uma criança de 3.
sozinho dentro de casa. Ah, mas eu tenho que sair para trabalhar. Ah, mas se eu não sair para trabalhar, eu não pago as contas, e aí o conselho vai vir para me pegar. Então, assim, para me pegar, né? Porque esse povo acha que a Uhum. gente é carrocinha, sai catando menino, né? Vou explicar a carrocinha, porque, né, teve uma vereadora que quis inverter a minha fala da carrocinha, né? Então, é bom a gente deixar explícito aqui Intencionalmente interpretou do jeito que ela quis, do jeito que ela equivocadamente, né? quer. Sim, né? Equivocado com Exatamente. intenção, né? Exatamente, exatamente. Todo mundo entendeu. Ela entendeu do É. jeito que ela quis, né? Então, e assim, essas pessoas, infelizmente, têm essa visão, que é uma visão que eu entendo que veio, né, passando de geração em geração, mas que a gente precisa de quebrar. Porque aquele adolescente de 15, 16 anos, ele já tem possibilidade de trabalhar legalmente, né? A partir de 14 anos, ele pode ser aprendiz, né? Uhum. Então, assim, Isso. vamos focar. De 14 para menos, é proibido. O estatuto diz isso, é proibido qualquer tipo de serviço, né? Ah, mas ele só estava lavando uma moto. Ele só estava vendendo uma bala no sinal. Esse só não é só, tem muita coisa aí, né? Porque ele vai acabar reproduzindo aqui aquela vivência da pobreza, né? Porque eu vou trabalhar, eu vou descobrir que o dinheiro é bom, né? Porque ele vai me dar as coisas que eu quero. Aí eu vou ver que se eu trabalhar o dia inteiro, eu trabalhei só meio-dia para ir para a escola na outra metade. Mas se eu trabalhei meio-dia e ganhei 100, se eu trabalhar o dia inteiro, eu ganho 200. Se eu ganho 200, eu tenho mais dinheiro. Ah, então eu vou para a noite. Ah, mas eu chego em casa cansado, não vou. Primeiro que a noite também é só depois dos 15 anos, mas mesmo assim acontece muito, Sim. principalmente os meninos que estão, são meninos e meninas, né? É só a forma de falar. Que estão à noite, eles já estão atrasados, né? A grande maioria. E justamente, se você for ver, a grande maioria é por conta disso. Começou a trabalhar cedo, né? E aí tá lá no quinto ano ainda, já não dá para estar ao dia, né? Durante a manhã ou Aham. Aí tarde. vai ter que Ele já joga para a está noite. totalmente fora do contexto, né? De idade, de tamanho, joga para a noite. À noite ele trabalhou o dia inteiro, vai estar cansado. Mas estudar para quê se eu já estou com emprego? Mas quer dizer, aquele é um subemprego, que ele está ganhando um valor baixo. Se ele investisse na educação dele, se ele conseguisse formar o ensino médio dele, fizesse um curso, ele ia ter um outro emprego, um valor maior, e ia sair dessa bola de neve que eles não conseguem desvencilhar, eles não conseguem sair, infelizmente. E É, nós, assim, a família acaba continuando reproduzindo isso. Não, realmente você tem que trabalhar. você coloca isso aí na questão assim, né? Aí me vem na cabeça a questão da renda básica, né? Que a gente poderia realmente fazer uma renda básica decente para permitir que esses, né, jovens, né, eles voltassem ao estudo, se preparassem para o estudo, que a família pudesse ter uma renda básica onde garantisse efetivamente lá que a criança fosse para uma escola, na creche. Então você ia garantir que a família não dependesse de todos, né, os membros irem viver do trabalho infantil, explorar o trabalho infantil. Então você garantiria ali, a renda básica para toda a família, né? E você ia permitir que ela não, agora tem que estudar, tem que ir para a escola, manter. Você vai cobrar na família ali. Então a criança vai começar a perceber, vai virando um adolescente, um jovem, que ela tem a possibilidade de melhorar na vida estudando, né? E não fazendo um trabalho precário. Que ela É iniciando um isso trabalho aí. precário vai ser o resto da vida. Ela nunca, jamais vai sonhar em ser um engenheiro, em ser um administrador, um economista, se o mundo dela é só ali no bairro, lavando, vendendo bala e todo mundo em torno dela. Isso quando a gente está falando de comércios, né, de produtos legais, fora quando elas são atraídas para o tráfico de drogas. Que aí a situação fica Exatamente. muito mais E complicada. E aí, é muito difícil você atender diretamente um adolescente, assim, você olhar para ele e falar, cara, você não pode viver do tráfico, né? Eu costumo falar assim, você já viu o traficante aposentar? Eu nunca vi. Eu só vejo, ou ele morreu ou ele foi preso. Nunca vi nenhum deles aposentar, né? Então, assim, eu falo com eles, vocês não podem viver disso, porque isso não é uma vida. No momento, ele tá te dando. Mas aí o adolescente vira para você e fala, tia, em, sei lá, 2 dias eu ganhei R$ 3.000. Aonde que ele vai ganhar isso num trabalho normal, como estagiário, por exemplo, né? Que o valor do estágio, se não me engano, é meio salário mínimo. Então, assim, ele já joga
um valor absurdo, mais do que às vezes a gente está recebendo ali, para virar para você e falar, eu vou trabalhar um mês inteiro e ter que É, estudar ainda para ganhar, sei lá, isso 500 aí, reais, 600 reais, né? isso E aí. aí você Então, fica assim, eu sei que está errado, eu tenho que explicar a ele que aquilo é além de ilegal, ilegal e imoral, é um risco muito grande para ele, que a uhum, maioria deles acaba se envolvendo, né, com ameaças de morte, né, ou realmente sendo presos e mortos, né, é, porque vários adolescentes que a gente atende são ameaçados de morte por conta do tráfico. Então, assim, é difícil porque eles geralmente preferem, até falam com a gente, eu prefiro pagar para ver, né, se vai ser ou uhum. não. Porque pelo menos eu tô tendo meu dinheiro, eu tô tendo isso, tô tendo aquilo, né? E para eles ainda tá valendo, né? É, e é o mundo imediatista, né? Eles não têm até pelo contexto que eles vivem, é o do agora. O agora, o dia está aqui. Não pensa, o que eu vou ser daqui a 10 anos? Né? A estrutura em torno deles não permite. Justamente o Estado é ausente, a educação é precária, né? Não tem sistema de saúde, não tem uma proteção social. Então ele vai. É tudo agora. Eu tenho agora porque justamente, eu não sei quanto tempo eu estou aqui, então agora o que me importa é conseguir esse dinheiro aqui com isso e é isso que vai fazer. Né? Às vezes, já né, alguns jovens, né, que tipo assim, como acabaram entrando, mas tem né, a família, a mãe, principalmente a mãe, né, que depois trabalha com eles, né, tenta mostrar, aí eles começam a perceber do entorno deles, como isso justamente não tem futuro, então alguns se afastam, né, depois que já fizeram as medidas socioeducativas, então eles começam realmente a se afastar, né, disso, porque eles já perceberam o quanto é arriscado essa vida. Mas outros não, continuam achando que não tem estrutura familiar, não tem uma política pública, né, para poder dar o suporte a eles, então eles acabam, né, vai ser o que Deus quiser. Né? Assim, Exato. A questão também essa questão. das mães, em questão das crianças e adolescentes, né? Das crianças não, no caso dos adolescentes que cumprem medida socioeducativa, eu já atendi mãe de falar assim, nossa, ainda bem que ele foi preso, né? Que elas falam, né? Preso, né? Porque ele tem um problema de saúde e lá ele vai ter o atendimento. Então, assim, eu já vi mãe falar para mim, Que nossa, ainda, ele, ainda bem que foi preso, não só por isso, mas foi uma das coisas que ela ficou feliz dele ser preso, porque fora, estava demorando tanto a questão de saúde a dele, que resolver. ele já era regulação que já é para Estado, né, que demora mais ainda, que ela chegou a falar assim, nossa, ainda bem que ele foi preso, minha filha, porque aí ele vai ter o tratamento, porque chega lá, eles são obrigados a fazer toda uma triagem, né, e aí ele acaba tendo realmente o tratamento. A gente consegue pensar, ter a dimensão de que eu prefiro que meu filho seja preso para ele ter um tratamento de saúde. Coisa absurda, né? Enfim. É uma coisa que, se você parar para pensar, não pode ser real. Não tem como ser real uma coisa dessa. Não, a pessoa que tenta desesperar a saída, porque ela não vê essa questão. Né? E aí você colocou, né, que vocês vão atrás do serviço de saúde, de educação e não encontram. Né? Então a família, quando o adolescente acaba indo para essa questão do tráfico, aí realmente ela se apega a essas coisas. Né? Vai ser preso logo para poder. Só que o problema é que muitas vezes não é preso, né? Muitas vezes é morto, né? Como a gente tem a quantidade de adolescentes assassinados, jovens, né? Ameaçados de morte também. Às vezes não Ameaçados de chegou ainda, morte. mas muitos são ameaçados de morte. A gente tem uma ligação muito boa com o PPCAM, porque é um trabalho muito interessante, que é o Programa de Proteção à Criança e Adolescente Ameaçado de Morte, Uhum. né? E a gente tem essa ligação muito boa com eles, porque, infelizmente, assim, são muitos. Cariacica não tem um ou dois, não. Tem muitos meninos se envolvendo com tráfico, né? Meninos e meninas, né? Meninos é só a forma de falar, mas muitos se envolvendo com tráfico. Como a gente também, infelizmente, tem muitos abusos sexuais, né? Cariacica tem muito. É. E é uma coisa que é até interessante a gente deixar registrado aqui também, César, que está nos preocupando muito, o Conselho Tutelar. Nós estamos percebendo que a gente está tendo pouquíssimas denúncias, tanto de violência física quanto de abuso sexual durante a pandemia. Então, assim, de qualquer coisa, mas essas duas questões
estão nos afligindo muito. Porque, assim, a gente imaginou, né? Imaginou e era certo, é certo, né? Que durante esse período tá todo mundo tracafiado dentro de casa. Os pais, a maioria são autônomos, então muitos não estão trabalhando ou o pouco que está trabalhando não é a mesma renda que ele tinha antes. Uhum. Vem a irritação, vem o nervoso, não está pagando as contas. E não estou justificando, isso não Sim, justifica o sim. erro de ninguém, é só o que a Aham, gente aham. infelizmente sabe que vai Só o acontecer. fato. É um fato que nesses 3 meses com certeza está acontecendo, mas não está chegando. E a gente precisa que as pessoas denunciem, porque a gente não tem como adivinhar o que está acontecendo, né? É uma questão que a gente já colocou para frente também, já foi conversado com a questão, tanto com a OAB, que existe uma comissão de infância na OAB, a gente já conversou entre a gente, os conselheiros passando para outros conselheiros de outros municípios e conversando que lá também estão com essas dificuldades nos outros municípios, e a gente está com muito receio de como essas crianças estão dentro de casa, porque a gente não vai conseguir, né, chegar em todo mundo, mas se alguém que souber denunciar, pelo menos naquela criança a gente chegar, já é uma vitória gigante, Uhum. né? Porque há uma preocupação, mesmo no Disque 100, no Disque 181, que as pessoas podem fazer denúncia também, aqui no Espírito Santo existe 181, o Disque 100 é nacional, pode fazer denúncia também, a gente tem acesso, e mesmo nessas duas ferramentas, a gente também não está recebendo Não está a recebendo. quantidade de denúncia que a gente imaginou que teria. A gente já está prevendo que quando retornar, já que elas não estão acontecendo nesse período, elas vão vir todas juntas. Só que a nossa preocupação é que quando retornar, Já vai ser tarde demais. né, essa criança já foi violentada de várias formas, seja sexualmente ou fisicamente, né? E para 3 meses, eu, por exemplo, não atendi nenhum caso de violência física e de abuso sexual. 3 meses é um tempo longo para isso, um tempo longo, e principalmente estando todo mundo em isolamento social. Todo mundo, né? Mas a grande Sim, maioria, sim. as crianças, por exemplo, não As estão tendo crianças aula. não estão indo para a escola, então né, estão Estão em lá, casa. expostos. Não estão indo lá para os projetos, né, de convivência, porque estão fechados. Nem nos CRAS, nem nas entidades, então estão fechados. Então, assim, elas estão lá expostas de alguma forma, só que vocês não têm, não recebem a denúncia, então está tudo tranquilo, o mundo está em paz, está tudo mundo resolvido. Não é bem assim, né? Porque o histórico, né, vocês estão se baseando no histórico, né? Pelo histórico, Exatamente. O vocês histórico estão... era para que tivesse alguns casos, né? E a gente já imaginando, por conta do isolamento, que esses casos iriam aumentar, na verdade. E a gente percebeu que não, em vez de ou ficar o mesmo ou aumentar, pelo contrário, diminuiu absurdamente, né? Não sei, eu penso muito assim, a gente tenta divulgar internet, né, nas nossas redes sociais particulares, até porque não existe uma rede social, assim, o município até já colocou realmente no site, mas a gente tem que ser realista, né? Eu penso muito assim, eu sou muito prática, eu penso muito na realidade. Quem entra no site do município? Funcionário do município. Ou alguém, tipo assim, eu vou lá que eu sei que tem informação lá. Entendeu? Raríssimos cidadãos vão lá abrir simplesmente para ler o site do município. Então, assim, o site do município, rede social minha particular, eu tento fazer, os outros colegas tentam fazer, como várias outras pessoas tentam, mas é a sua rede particular. Então, vai ter pessoas que geralmente são do seu meio, que geralmente já sabem sobre aquele assunto também, né? Nem que seja o básico. Ou que não sabe, vai ler ali, interessante, mas uma, duas pessoas. Eu entendo que a gente precisaria de 5 não, né? Mas 10, 15 segundos da televisão, porque a grande massa ainda assiste a televisão, né? Sim. Então, assim, a gente precisaria que isso chegasse na televisão. Fosse 15 segundos, 20 segundos, denuncie o telefone, diz que 100 que seja, né? Porque aí é nacional, ou se fosse aqui dentro do nosso estado, diz que 100, diz que 181, para não ter que passar o telefone de todos os conselhos tutelares, né? Mas que fosse alguma coisa para que chegasse. Porque, assim, lógico, a gente não trabalha, é bom porque uma criança não está sendo, né, violentada de alguma forma. Teoricamente. Mas a gente sabe que a realidade, infelizmente, não é essa, e que se a gente não está trabalhando é porque, na verdade, a denúncia não está chegando. Então, assim, está faltando mesmo a questão que até eu ia entrar nesse assunto com você, na questão de...
de divulgação, de campanha de conscientização, geralmente focado na criança e adolescente, né, nessas questões, né, que envolvem violência contra a criança, né, sexual, física, né, de trabalho, exploração do trabalho. Então, assim, está faltando isso, né, assim, nesse momento, focado nesse campanhas nessa área, né. Isso não tem acontecido. Eu tenho visto, assim, né, como eu sigo algumas hashtags, né, do 18 de maio, do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, né, os perfis. Então, assim, eu vejo algumas que eles têm alguma campanha. Mas, como você falou, é meio restrito, né? Eu que optei por seguir. Então, eu tenho informação. Eu compartilho nas minhas redes, só que as minhas redes é limitada, né? E é aquele negócio, é só 10% dos meus seguidores que conseguem ver o que eu posto. Então, exatamente. Porque alguém vai pular o que você tá postando, não vai querer ver, né? Então, assim, você tem 1.000 pessoas, sei lá, 100 vão ver aquilo. De 100 que já te seguem, que já acompanham, provavelmente já são mais ou menos do meio, 80 já sabem do assunto. Então, a gente fechou em 20. O que é 20? Né? Se a gente for fazer dimensão município, pelo menos, é muito pouco, né? Eu entendo isso, assim. Eu acho que é uma coisa que me aflige muito, assim, a gente precisa de chegar neles. E como que a gente vai chegar neles, na massa, na população? eu acho, assim, né? tem uma coisa que a pandemia tem algumas coisas tem botado mais evidências, né? Que o que a gente já vinha acontecendo, mas poucas pessoas percebiam, né? Porque estava no meio. E agora com a pandemia a coisa ficou pior, né? Assim, eu considero que criança e adolescente nunca foi prioridade, apesar de estar na Constituição, né? Prioridade absoluta, né? Prioridade absoluta, está lá, né? Mas só que nunca foi prioridade. Está completando 30 anos do Estatuto da Criança e Adolescente no mês que vem. Exato. E a gente, como você falou, todas essas situações, quer dizer, são 30 anos que estão aí. O Estatuto, que já veio para poder tentar melhorar o que já dizia a Constituição. A Constituição de 88 já dizia que criança, adolescente, jovens são prioridade. E aí, depois reforçar. O Estatuto veio para reforçar e explicar as coisas melhor. E aí vem 30 anos aí, a gente está com todos esses problemas ainda que a sociedade não se incomoda, parece, eu não sei, assim, né? O perfil de que a gente devia cuidar melhor realmente das crianças e adolescentes, que é a próxima geração. Né? Assim, você vai melhorar a forma de a gente viver. Se você cuida melhor delas, vão ser seres humanos melhores, vão ser pessoas melhores, com mais conhecimento, com mais educação. Então, você vai ter, daqui a 30 anos, uma sociedade melhor. Nós, né, se tudo der certo, nós vamos estar aqui idosos daqui a 30 anos, com essas crianças de hoje adultas que poderiam estar cuidando melhor da sociedade. E, infelizmente, parece que não é. Deus está lá, está escrito que são realmente, por serem crianças, né, seres mais frágeis, que não têm o conhecimento, estão aprendendo, né? E as pessoas não conseguem entender de cuidar delas, né? Não conseguem efetivamente cuidar. Então, eu costumo falar muito a questão da educação. Se a gente priorizar a educação, e educação que eu digo não é só educação de escolinha, não, de escola, não. É educação mesmo, família, né? De ensinar mesmo, né? Da base, lá do semeizinho, lá deles pequenos, é exatamente o que você falou. Daqui 30 anos, eles já vão ser pessoas, né, seres humanos melhores, com mais educação de qualidade, de educação de escola, como de educação de pessoa, de família, que vai ser melhor, vai dar mais certo, né? Se a gente investir, mas precisa desse investimento. Precisa, não tem assim. E a gente não tem como, né? Eu acabei mudando aqui o que eu ia falar, a questão de a gente não ter ter liderança, né? A gente que efetivamente encampe essa bandeira da criança adolescente, que vai ser isso a minha prioridade. Isso é o que porque se eu cuidar da criança adolescente, justamente eu vou cuidar da sociedade como um todo, porque eu vou estar cuidando do agora, mas também do futuro. E nessas questões todas que você vai falando aí, e vai misturando com outras coisas que eu vou lembrando, que é a falta justamente de liderança, de pessoas que vão pegar. Então,
Hoje, se a gente tem esse problema aí de não ter denúncia, se a gente tinha um histórico de denúncia, então a gente precisa o quê? Peraí, tem coisa errada, então vamos fazer uma campanha, vamos chamar os meios de comunicação aqui, que ó, é o seguinte, gente, nós temos que ter compromisso com a criança e adolescente, então vamos cuidar disso, seja a nível estadual também, os municípios chegarem, os prefeitos, né, se reunir. Assim, falta essa questão de cuidar, né, efetivamente das crianças e adolescentes, né, cuidar também do ser humano, né, acho que está faltando, a gente está vivendo muito momento de cada um cuida de si e esquece dos outros, né, a pandemia está aí para mostrar meio que isso, né, tipo assim, sou bem, sou saudável, vou lá e dane-se quantos eu vou contaminar, né, meio que esse sentimento real, parece, geral. Um grande exemplo, né? O álcool em gel no início foi um grande exemplo. Você precisa de um frasco de álcool em gel, daqui a um mês você compra outro. Mas as pessoas compravam caixas fechadas. Então, assim, me interessa a mim e a minha família. Agora, se você tem ou não tem o álcool em gel, se você está bem ou não está bem, né? Como foi o papel higiênico na Europa, né? Também, e o álcool em gel aqui no Brasil, né? As pessoas compravam, que deve ter estoque em casa até hoje. Né? Até descobrir que lavar a mão faz efeito até melhor do que usar o álcool em gel. Né? Ser higiênico faz efeito até melhor do que ficar usando álcool em gel. Só para quando você tiver um local que não tem como você ficar lavando a mão. Então, assim, para a gente voltar, na questão do conceito tutelar, né? Eu acompanhei durante uma época que eu estava na Caritas, aí depois eu me afastei do CONDICAC, aí depois eu retornei lá no REAME, né? E assim, então, como você falou no início lá, as coisas foram melhorando, né, ao longo dos anos, né, na infraestrutura, né? Mas o grande problema ainda é a questão da ausência do serviço. Né? Você acha que essa questão da ausência dos serviços, né? Vocês poderiam participar melhor, vocês poderiam contribuir mais, ou não sei se vocês já participam da política em si para criança e adolescente, no desenho da política, no pensar a política, no planejamento da política, junto com os gestores, junto com a rede, vocês conseguem participar ou não? Vocês só conseguem mesmo atender, fazer os atendimentos, fazer os encaminhamentos, mas não conseguem ajudar a pensar. É até uma função do Conselho Tutelar, né? Estar junto, né, para pensar em legislações, em formas de melhorar o atendimento à criança e adolescente. Em alguns momentos a gente consegue sim, né? A gente já teve situações de precisar de conversar diretamente, a gente conseguir com algumas secretarias, como algumas também a gente tem dificuldade, né? E em alguns momentos a requisição do Conselho Tutelar, que é um documento que não deve ser negado, né? É uma requisição, ele tem que ser cumprido, né? Em vários momentos, por exemplo, em questão de escola, a escola simplesmente falar para o pai, a escola, e eu não vou falar quem, porque eu não vou saber nome aqui, mas geralmente coordenador, ou pedagogo, ou diretor, não tem essa vaga aqui não, Conselho Tutelar, isso aqui não vale nada não, esse papel aqui não é nada não. Mas é uma requisição, né? Ela não pode ser negada. Aí a gente ainda fala, se a pessoa insistir que vai negar, você pede que naquele papel ele faça uma negativa, atrás do papel mesmo, e você devolve para mim. Porque aquele papel eu vou até o secretário dele para entender por que ele está negando a minha requisição. Porque às vezes as pessoas não conseguem entender a autoridade que o Conselho Tutelar tem. Ele é uma autoridade, né? Tanto, como volto a lembrar, que a única pessoa que pode rever a decisão dele, ou é ele mesmo, que é o seu colegiado, ou o juiz. Então, assim, as pessoas precisam entender que aquelas pessoas que estão ali, os conselheiros, alguém parou e pensou naquilo, não foi simplesmente, me deu vontade de requisitar isso aqui e tá bom assim, né? A gente entende, às vezes, que tem um motivo, mas eu preciso desse motivo escrito, porque eu preciso que isso seja provado para mim que aquele motivo existe. Agora, a gente tem, às vezes, uma conversa mais fácil com a assistência social, com a educação a gente tem uma conversa um pouco melhor também, né? Agora, com a saúde, por exemplo, a gente já tem mais dificuldade. Em algumas coisas, acho que a gente poderia, sim, ter mais acesso, né? Porque a gente fala muito isso, assim, é importante ouvir quem está na ponta,
né? É Uhum. importante quem está na ponta, que é quem escuta a realidade. Não estou falando que esses secretários não saibam, né? Não vão de vez em quando, não sei, de repente vão, né? Mas eu sei que eu estou na ponta, com meus colegas, os demais 19 conselheiros estão na ponta, estão lá atendendo, somos nós que ouvimos quando você vai na unidade de saúde de volta e não tem. Vem cá, você me dê esse papel aqui, mas não tem nenhum médico lá, não. Né? Isso aqui, eu fui lá na escola à toa, não tem a vaga. Mas eu liguei, tem a vaga. Como assim? Né? Por que essa vaga não existe mais? Né? Tá segurando essa vaga para alguém? O que está acontecendo? Uhum. Né? Então, assim, por isso que a gente sempre pede, então me traga negativa. E aí, infelizmente, a grande maioria não quer assinar nada dando essa negativa, É, né? Porque não quer é. assumir, Fica todo né? mundo. E Nega não tem. na palavra, né? Botar no papel. É isso que eu falo, né? Na hora de pôr no papel, ninguém assume, né? E eu brinco assim, eu brinco não, eu falo, mas é uma realidade. Eu não tenho nada, não, mas o que eu tenho é meu nome. Então, se eu faço o meu serviço, é que eu pensei muito naquilo. Se eu assinei aquilo ali, eu pensei muito naquilo. Então, eu não faço simplesmente, eu tenho certeza que os demais, não faz simplesmente porque passou na mente, né? Em algum momento aquilo foi pensado, foi analisado, foi entendido que aquilo era melhor, né? É, eu Mas te eu pergunto. entendo que a gente deveria estar mais próximo, sim, É, eu, tô te do pergun- serviço. eu te pergunto isso justamente porque você falou aí, né? Vocês estão na ponta, né? Então, assim, eu preciso, para mim, o gestor, né? Seja lá no que for, o público, ele tem que pensar no agora, no resolver, mas ele tem que ter uma visão de futuro. Daqui a 10 anos, o que vai ser o resultado do que eu estou fazendo hoje? E aí eu preciso de saber o quê? Quem é que tem quem é que sabe do problema? O Conselho Tutelar, no caso, que está lá, que atende aqueles adolescentes. Então, assim, como está esse atendimento com adolescente, como está essa garantia de direitos, justamente em todas as áreas, na educação, na saúde, na assistência, na segurança pública. Então, vocês estão ali. Então, ou seja, eu preciso ouvir, né, além de ter o espaço para ouvir a população, mas ouvir quem está ali, justamente no dia a dia. Para pensar o que está, ok, eu tenho esse problema agora que tem que resolver. E nem você citou os problemas antigos aí, de combustível, de veículo que tinham antigamente. Ok, mas mas daqui a qual o problema? Como eu vou estar resolvendo isso, então, daqui a 5 anos não vai ter mais isso, mas eu quero estar melhorando o serviço. Eu quero que vá lá e quando você for procurar uma vaga porque uma criança não tem escola, não está matriculada na escola, porque às vezes a mãe não sabe, sei lá o motivo, não, você vai lá e fala, não, está aqui na escola, está matriculado, ok, está vaguei. Atendimento de saúde que precisa, não, está aqui, está marcado. Então, assim, a gente precisa pensar em resolver futuramente. Para isso, eu preciso ter um espaço de ouvir quem está na ponta. Assim, eu não consigo visualizar assim, né, assim, a pessoa que fala em gestão, em ser gestor, né, em qualquer área, sem ela ter uma visão de futuro, né, sem olhar para frente. O que eu faço hoje vai ter um resultado. Se eu não faço nada hoje, o futuro não é igual, vai ser pior. Vai ser pior do que está hoje. Entendeu? Assim, esse é aquilo. Então, eu não fazer nada, fazer nada porque vai estar tudo igual daqui a 10 anos. Não vai estar igual daqui a 10 anos, vai estar pior. Entendeu? É isso que a gente. Eu brinco assim, que não tem como eu plantar abacate e colher morango, né? Se eu plantar abacate, vai ser abacate, né? Então, se eu não fizer nada, não vai ter nada, né? Entendeu? Assim, Se fizer agora, pode ser que eu não veja amanhã, mas daqui 5, 10 anos, tanto eu quanto as demais pessoas vão ver aquele serviço que eu fiz, que eu realizei. E não adianta eu pensar só no meu mandato, né? Seja eu o mandato que for, eu tenho que pensar no município, aqui no nosso caso, falando no município, no estado, no Brasil, eu tenho que pensar no geral. Porque eu vou, mas a coisa fica, né? Eu, conselheira tutelar, sou mandato. Eu estou aqui há 4 anos, eu vou ficar 4 anos, né? Agora, eu tenho que estar sempre com tudo em dia, com a ficha preenchida, porque um dia eu não vou estar aqui. E a ficha tem que estar lá preenchida para o próximo colega que chegar para ler, não, ó, já foi atendido, já isso e aquilo. Eu não vou estar lá para falar, olha, eu atendi, eu falei isso, eu falei aquilo. Então, eu tenho que aprender que eu não sou dono da coisa, né? Se eu sou gestor naquele momento, né? Eu tenho que gerir bem para todo mundo, não é só para mim ou para quem eu quero. Tem que ser bom para todo mundo. Então tá, Rubio, vamos, assim, né, assim, já passou quase 1 hora que a gente está aqui, né, conversando. Já falo muito.
Passa rápido, assim, né? Temos muito, assim, o assunto, né? Falar de criança e adolescente, direito de criança e adolescente, é um assunto muito importante, né? Temos tantos problemas, né, para poder tá conversando, né? Que, assim, o tempo passa rápido, né? Mas, assim, a gente tem esse compromisso, né? De estar priorizando. Pelo menos para a gente, né? A prioridade é, né? A criança e adolescente, e a gente tem que convencer os outros de que essa também é a prioridade para estar melhorando a sociedade. Então, aí, assim, para você se despedir do nosso público aí, que está aí assistindo a gente, né? O que são as palavras finais aí? É exatamente isso que você falou, César. A questão, assim, a gente precisa de entender que a criança e adolescente é prioridade e ela tem que ser prioridade absoluta. A gente, enquanto sociedade, enquanto sociedade, eu tenho que saber que aquela criança tá acontecendo alguma coisa, eu sei que está acontecendo alguma coisa, eu tenho que denunciar. Porque não adianta eu chegar para o meu vizinho e falar, lá, tadinho, bate no menino, tadinho, o menino sofre. Mas eu falo com o meu vizinho, eu tenho que passar aquilo para quem realmente vai resolver. Né? Então, denuncie, ligue para o Conselho Tutelar. Se você não tem confiança de ligar diretamente para o Conselho, fica com receio, Disque 100, Disque 181, né? Qualquer um desses dois. Se você está no Espírito Santo, você pode desligar 181 também. E denuncie. Dê o máximo de informação que você puder. Se tiver ponto de referência, é muito importante, porque na madrugada, na noite, né? É muito difícil encontrar uma viva alma na rua para perguntar, né? Para perguntar, né, que fica. O máximo de informação que eu... E quando eu encontro, se eu encontrar na madrugada, é porque já está meio, né, difícil de eu perguntar à pessoa. Mas, assim, se você puder, faça uma denúncia, assim, coerente, uma denúncia correta. Não deixe casos de família abalar a situação e denunciar para tentar conflito familiar, né? Denuncie se realmente aquela criança está sofrendo alguma violação. Ou se pelo menos você desconfia que está. Porque às vezes eu não tenho certeza, Rúbia, mas eu tenho dúvida. Então denuncia, para a gente chegar lá e ter certeza. Não, graças a Deus não era nada. Ou era, a pessoa estava desconfiada e era verdade. Essa criança precisava de ajuda. Né? Não precisa ter medo, a gente não vai sair catando o menino para levar para abrigo, não, tá? Porque o conceito tá lá, abriga sim, quando precisa. Quando é o precisa. último caso. Quando a gente já não tem mais solução. A gente podia falar um monte ainda disso aí ainda, mas não temos mais muito tempo, né? Que é só uma hora. Né? O pessoal participou aqui, né? A Mari, a Mari, o pessoal agradecendo a participação, falou que o papo tá bom. Né? A Raquel, parabéns pela live, muito boa, né? E assim, agradecer aqui a todo mundo que curtiu aqui, que acenou, a Penha Cristina, a Zeni, a Mara, Silvério. Então, muito obrigado a todo mundo aí que participou aqui com a gente, tá? Um abração para todos. Tudo obrigado, tá assim, né? Você sabe que você, né, todos os conselheiros tutelares que estão aqui presentes, sabe que o que for possível eu contribuir aí, seja hoje, sempre com vocês, que eu acho esse trabalho de vocês muito importante, né? E assim, para mim não tem jeito, assim, criança e adolescente tem que ser prioridade para a nossa sociedade, assim, né? Sociedades que estão em outro patamar, né, de cuidar das pessoas, de ter respeito pelas pessoas, são sociedades que priorizaram efetivamente cuidar da criança e adolescente. Então, que a gente vai trabalhar duro e firme para poder fazer isso aí, né? Fazer isso acontecer. Tá bom? Então, obrigado, Rúbia. Obrigado a todo mundo que assistiu aí. Boa noite para vocês, um abração.